Vendo. Bom, boa noite a todos. É com um grande prazer que estou recebendo aqui minha querida amiga Cecília Veluc Batista, que é uma amiga que a gente trabalha juntos há algum tempo, que fizemos algumas parcerias muito legais e acho que ela vai trazer para vocês muita coisa interessante. Primeiro que ela é uma psicodramatista, ela é terapeuta de família, casal, ela tem um instituto formador, o Delfos, e vamos lá, Cília, com esse filme maravilhoso, ainda estão aqui, né? Realmente mereceu, né? É um filme que É. mereceu ter ganho, né? O Oscar de melhor filme, porque realmente ele é primoroso no que ele se propõe, né? Eu acho que esse filme, não vamos deixar de dizer, né? Dirigido pelo Walter Salles e que está inspirado num livro autobiográfico, né? Do Marcelo Rubens Paiva. Acredito, então, que vocês assistiram, né? E a gente vê claramente nesse filme, ele está dividido em duas grandes etapas de vida, né? Uma primeira etapa em que mostra a família, né? A família de classe média, uma classe média alta, da zona sul do Rio de Janeiro, num momento de muita alegria, todos muito carinhosos, muito comunicativos, muito participativos, né? A gente vê que eles têm amigos, que eles recebem para fazer o soufflé, né? O soufflé da Dona Eunice. E então é um filme que você vai se inspirando, né, no cotidiano de uma família alegre, né? Dinâmica, com grandes, né, aspirações todos, né? Ver cada um no seu pedaço. E muito carinhosos, né? A gente vê um pai brincando com os filhos, uma mãe muito atenciosa na casa, posicionados na época em que isso se enquadra, tá? Uma mulher dona de casa, porque nós estamos falando, né, de um filme que retrata a década de 70, né? Então, a gente está falando onde ainda, mesmo uma mulher inteligente como ela era, bem posicionada, ainda era a dona de casa, de uma família, com muitos irmãos e tudo mais. Então, essa é a primeira etapa do filme, uma etapa muito alegre, muito comunicativa, né, com muitas participações de todos, né, deles e do social com a família. E aí a gente entra numa segunda etapa que retrata o filme, né, uma grande mudança, né, um clima de tensão, né, que vemos a obra mergulhar na subjetividade de uma mulher, né, porque ela é a protagonista, né? O filme é da Eunice, é sobre a Eunice Paiva. Nós não, ela é a protagonista e por isso a brilhante desempenho da atriz que fez, né? Fernanda Torres, que fez um papel que para mim tinha que também ter ganho, não ganhou por marmelada, porque aquela que faz a nora não chega aos pés. Agora, isso aí é um papo à parte da análise do filme, né? Mas não chega aos pés. Então, quando chega, é uma obra que entra e mergulha numa subjetividade de uma mulher que, diante do desaparecimento do marido, né, do Rubens Paiva, por questões políticas, na época da ditadura militar, precisa buscar recursos muito internos, psíquicos, para dar conta de si e de uma família que que fica completamente atordoada com o que se passa com ela, né? Ela fica também, porque ela não sabia também, ela desconhecia algumas coisas a qual o marido auxiliava, né, no processo contra a ditadura. E por isso que ele é desaparecido, né? Na verdade, é assassinado pela ditadura militar. E isso a gente vê logo, não na hora, tá? Então vamos nos deter primeiro ao filme, para depois a gente falar até da hora em que ela recebe o atestado de óbito dele. Mas até então, o filme entra num clima extremamente tenso. E antes de mais nada, antes de eu entrar na análise psicológica do
filme, né? A gente discutiu um pouco o que se passa lá com os protagonistas, com ela e com a família. Eu queria também falar um pouco do evento e os seus impactos, né? Esse tipo de evento, a gente já tem muitos estudos que esse evento é um evento crítico, traumatogênico, né? Qualquer questão de sequestro, desaparecimento, assassinato, suicídio, passa a ser uma tragédia, né? E isso é para quem está bem próximo, para a família como um todo. Então, esse evento traumatogênico, ele é potencialmente traumático. O que causará ele vir a ser um trauma é como e de que modo ele está sendo conduzido individualmente e no grupo familiar, né? Então, esse é a questão chave também, né? Como é esse desaparecimento, né? Como é? Porque praticamente é um sequestro com desaparecimento, né? E da qual nunca se viu o corpo. Então, é o evento traumático que causa enormes sofrimentos e que vão produzir rupturas que são temporais do equilíbrio psico, neurobiológico da pessoa, além, né, de todas as questões relacionais e sociais. Mas é muito importante a gente entender que ele causa uma ruptura em todo esse processo neurobiopsico, né, social e biológico. Então, ele leva uma disfuncionalidade, já o evento em si, independente das outras demais circunstâncias que nós vamos ver. Mas o evento em si, ele pode ser altamente disfuncional a curto, médio e longo prazo. Eu acho importante porque a gente não olha, né, muito para a questão do evento em si, a gente olha para como é o início, como os filhos, como a família se desenvolveu. Então, a vivência que é apresentada no filme, do desaparecimento do marido e pai, sem despedida, sem saberem se está efetivamente morto, sem corpo presente, isso é muito importante. É chamado, através dos estudos hoje, como morte ambígua. É uma morte ambígua. A gente fica naquela posição de que tanto ela como os filhos ficam naquela dúvida. Realmente morreu? Cadê o corpo? Morreu ou não morreu? Não, vai aparecer a qualquer hora. Né? A gente vê isso vários momentos do filme. As crianças falando isso e ela própria indo procurar entre os amigos, né? Os amigos da família, né? Tudo isso. Então, esse evento em si, ele já causa dificuldade de sono, a gente vê ela acordando, vocês lembram disso, né? No filme, uma hora ela acorda assim, filhos, a gente vê também. Então, dá problema essas rupturas vão dar problema de sono, memória, concentração, né? Que são chamados os eventos traumatogênicos, né? Que a gente, esses são causados pelo homem, não são os causados pela natureza, são causados pelo homem, mas causam tanto ou mais prejuízo dos que os da natureza, ou talvez igual, né? Então, eles ficam com essa intensa tristeza e o cérebro de cada um deles insiste nas duas crenças, que são excludentes em si. De um lado, está morto, então vamos lidar com ele morto, e do outro lado, a crença mágica de qualquer hora ele pode aparecer, a qualquer momento. Então, isso já vai gerar de cara o que nós chamamos de luto complexo, né? Então, o luto complexo, o luto em si já é uma vivência, quem viveu, quase todos nós já vivemos lutos de perdas de pessoas queridas, ele envolve não só a perda, mas também a reorganização da vida psíquica diante do vazio que aquela pessoa deixa, né? Então, quando a gente tem a morte, por exemplo, de um pai, fica aquele vazio, né? E a gente tem que se reconstruir, reelaborar, reconstruir o nosso psiquismo para esse entendimento de manter na memória, mas não tê-lo mais como
pessoa, né? No caso da Eunice, por ser um luto difícil ou complexo, como a gente diz, a oscilação entre a esperança do reencontro e a necessidade de aceitar que ele realmente está ausente, vai um percurso enorme de negação, revolta, silêncio e reconstrução. E a gente vê tudo isso acontecer no filme. É muito interessante. Se vocês quiserem falar, tá? A gente está em pouca gente, não tem problema não, tá? Podem me interromper, falar. Eu sei que Sueli adora fazer essas colocações. Está aberta, hein, Sueli? Todos, para todos vocês. Não tenham Pode inibição. deixar que na hora oportuna a gente vai falar, Cecília. Vende teu peixe. Não, não tô, eu estou mostrando o filme, o que eu vi do filme, né? Na hora que a gente analisa, né? Com esse cuidado, lógico. Se eu olho, quando eu assisti o filme, foi extremamente emocionante, porque eu sou dessa época, né? Boa Então, noite. né, nós, quem somos nós, né? Nós que somos, né? Ah, eu fiquei extremamente emocionada, chorei como uma grande quantidade de pessoas, né? Óbvio que os mais jovens talvez não tiveram o impacto que a gente teve, mas como eu vivi, e vivi coisas parecidas de amigas, porque eu estudava na PUC de São Paulo, e a PUC foi muito perseguida também, então eu tive assim, flashbacks, né? Como a gente chama, de relembranças, né? Mas aqui não, aqui eu estou olhando já de um olhar aqui agora como uma psicóloga e tentando entender tudo que o filme apresenta, que foi muito bem construído, gente, muito, muito bem construído, que ele apresenta da história que foi vivida por essa família, né? Então, o que que acontece? Essas etapas de negação, revolta, silêncio e reconstrução, a gente vai ver especialmente na figura da Eunice, né? E aí eu vou dividir ainda a Eunice em dois momentos, quer dizer, a situação do filme. Primeiro, eu falei das duas etapas, antes da felicidade, entre aspas, né, do momento muito bom da família e do momento traumático e pesado e tal. E agora eu vou pegar e vou olhar também em dois aspectos. Um, Eunice pessoa e outro, família, né? Que eu sou de família, então eu vou falar um pouco nessa visão sistêmica também da família. Mas, em primeiro lugar, vamos falar da Eunice, do eu dela, né? Do, de como ela lidou com isso, né? E nos recursos individuais da Eunice, né, nós observamos diversos mecanismos de defesa, né? A negação é o primeiro, né? Com o impacto do luto, né? Na memória, na identidade dela e na formação da sua subjetividade, né? A gente vê que ela vai a gente vai vendo a mudança dela. É muito interessante quando a gente passa a sair do envolvimento emocional com o filho e a Sueli, sem querer, me fez fazer esse trabalho, porque, na verdade, eu só tinha assistido do jeito impactante e emocional, como todos nós de primeira. Aí a Sueli falou: pega esse filme para comentar. Eu falei: tá bom. E aí eu fui reassisti-lo, né? Aí com esse olhar de distância, não mais de vivência próxima, mas de distância. E a negação aparece como um dos principais mecanismos de defesa utilizados por ela, né? E a gente sabe que a negação é uma recusa inconsciente, interna, de aceitar aspectos da realidade consideradas intoleráveis. Foi tão intolerável para ela que ela fica é muito muito forte quando ela fica naquele início, né, da relação dela com os capangas, né, do exército, e ela fica com aquela cara de incredulidade. O que está acontecendo aqui? Quer puxar papo, imagina, ela quer puxar papo com os capangas do exército. Mas onde será que está meu marido? Você sabe dizer, é uma negação, né? Depois ela,
quando vê o carro, né, no estacionamento, ela disse, não, ele tem que estar em algum lugar. E aí a procura, né? Sem contar o sofrimento dela própria sendo encarcerada, né? E sendo deixada naquela cela dias seguidos, e sabendo que a filha também poderia estar, e achando ou supondo que o marido também tivesse naquela roda viva, né? Então, esse primeiro momento é uma luta dela muito grande, interna, e para considerar que não pode, ninguém pode esquecer desse marido. Cadê esse marido? E ela vai buscando, né, nessa, pelo amigo, pela própria polícia, pelos amigos acionando outros, né? E a gente então tem que entender que, novamente falando, que ela não podia deixar, e foi muito importante, porque, afinal de contas, ela, como tantas outras, né, puderam não deixar no esquecimento social, né, as barbáries da ditadura, né, que depois foram desenvolvidas, né, através de Nunca Mais, né, Ditadura Nunca Mais, e todos os processos que foram, né, desenvolvidos para dar nome a quem de direito, né? Então, essa ausência do marido pôde desenvolver, né, e da vivência que ela passou a ter a partir disso, uma resiliência que foi para a superação, né? Então, a gente pode dizer que ela passou do sofrimento à transformação, né? Que a gente sabe disso, né? As mães que perdem filhos, até nós temos uma colega, né, dentro do nosso núcleo de terapia familiar, que fez o livro Do Luto à Luta, né? E a visão dela foi isso. O filme destaca a resiliência como uma das marcas da trajetória da Eunice. Resiliência no campo psicológico, né? Todos nós já sabemos, que refere-se a essa capacidade mesmo de receber a diversidade e de não se sucumbir, não se abaixar, não se dobrar, né, frente à diversidade, mas transformar, né? E da dor em fonte de crescimento. E a gente viu que isso, durante o filme todo, isso vai aparecendo. Ela, mesmo devastada com a tristeza, a dor da ausência, ela encontra formas de reconstruir a vida e proteger os filhos, né? Veja que na hora que aquela hora simbólica da foto da manchete, que quem era da minha época viu, né? A capa da manchete, que era uma revista de época, trazia ela com a família no intuito de ainda resgatar o marido, né? Porque ela falou: se está em algum lugar tão público, vai sair, né? Ela tinha amigos influentes e foi feito publicamente. E o cara dizia assim: faça a cara de tristeza. E ela disse: tristeza? Por quê? Né? É muito simbólico a demonstração da força, da resiliência que ela obteve para transformar e apoiar os filhos, né? Acho que essa cena é uma cena também muito emblemática. A gente vê também no filme ela nesse jogo de querer se diferenciar daquele momento e se isolar, e ao mesmo tempo ter que estar lidando o tempo inteiro pertencendo àquele momento social. Mas ela tenta fazer alguns núcleos assim de isolamento, né, que a gente vai ver depois que isso pode causar problema na relação com os filhos, mas vou deixar isso para falar quando eu falar da dinâmica familiar. Ela, enquanto pessoa, né, ela tentou mesmo, né, por vários momentos, fazer um núcleozinho, se isolar, não considerar aquilo como sendo um problema. Filhos para a escola, a filha que está nos Estados Unidos não volta. Quando a volta a filha, ela diz: não, vamos levar, não sei o quê. Quer dizer, esse aspecto de. Mas ela pertencia a um momento sociopolítico em que fazia o tempo inteiro ela
rever, não só pelo marido, mas por outras questões que aconteciam, porque não foi o único caso, né? O caso dela se tornou emblemático porque ele era um político, né? Se vocês lembram do filme, ele tinha sido um deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então, ele era um cargo e teve um cargo proeminente. Os deputados federais da época de 70 eram um pouco diferentes de hoje. Uma- Sem comentários. Sem comentários do dia da blindagem, passando para o filme, né? Então, ela efetivamente ela teve essa garra, tá? O que mais que eu estou, senão eu me perco, viu? Por que que eu escrevo? Ah, tá. Essa transformação da dor para a luta, gente, é interessante, só para relembrar que a gente tem que lembrar que ela foi para os direitos humanos. Ela foi fazer. Olha o que levou. Este fato, este evento crítico, fez ela fazer um percurso de vida mudando a identidade dela como não só uma dona de casa que era, para uma advogada. Ela não só satisfeita no papel de advogada, ela foi ser direitos humanos de um grupo minoritário. Então, a gente tem que ver que a formação em direito e a militância da Eunice pelos direitos humanos exemplificam bem esse processo da transformação da dor para a luta, né? Da dor e daquele tempo todo que ela passa na angústia. É uma angústia, né? Ter um, uma morte ambígua desse jeito, como ela teve por muito tempo. Bem, nos anos finais, né, a gente vê, porque eu quero depois ter tempo de falar da família e abrir para a gente conversar. Esses anos finais da vida dela, o filme retrata a Eunice, e a gente vê no filme o comecinho dela tendo Alzheimer, né? A gente vê quando ela está morando com a filha e ela já meio desorientada de alguma pergunta que a filha faz. Muito sutil, né? E depois a gente vê o final do filme, já representado pela Fernanda Montenegro, né? Ela velha e com Alzheimer. E não sei se dá para a gente poder, né? Que do ponto de vista simbólico não teria melhor doença para ela ficar velha, né? É o esquecimento, né? Eu consigo, e aí eu fico emocionada de novo, porque eu acho que é muito forte, muito forte. Ela ter que querer esquecer, né? Para poder viver até a etapa de vida que ela vive, né? Vive até 80 e poucos anos. E aí a gente vê ela ainda produtiva nos direitos humanos, mas depois que ela recebe o testado de óbito, ela pode se dar o direito, né, de partir para o esquecimento. E aí ter a relação familiar, né? E o apoio, né? Os filhos cuidando e tudo mais. A gente vê que esse apagamento da memória pode interpretar, sim, uma nova forma de defesa. Né? A gente pode interpretar, estou interpretando, tá? A gente só é maior interpretado. Pode interpretar que ela tenha, sim, vivido a dor para a transformação e quero descansar. E o descanso é o esquecimento para ela, porque foi tão difícil todo o processo, porque ela teve que se mostrar muito forte. E essa força, gente, tem um limite, né? A força vai até um determinado. Força psíquica agora, né? Porque ela foi, sem dúvida nenhuma, ela tentou, sem dúvida nenhuma, ser uma leoa, né? Com o fato que aconteceu com o marido, até recebeu atestado de óbito e a declaração escrita no atestado de óbito de que tinha sido morto por forças políticas do Exército,
né? Quer dizer, uma comprovação da luta dela e a demarcação de um momento histórico do país, né? E aí poder descansar, né? Bem, isso é um pouco o que eu vi dela, pessoa, Eunice, ao longo do filme. Se vocês quiserem falar alguma coisa da Eunice, porque aí agora eu vou falar um pouquinho dela em relação à família, porque a gente não tem dados muito claros no filme. Eu não li o livro, tá? Alguém leu o livro? Eu não Não, li. eu não li. Você leu, Cássia? Tem mais dados da família? Porque aí eu não li, então eu estou me baseando só no filme. Ele não, eu acho que o que me chamou mais atenção foi no momento que eu vi pouco no filme, é, que ela, Dela? É. ela viu o filho dele e viu no filho dele a ele, quando ele era pequeno. Aí que É, ele disse, "Ah, ela ainda está aqui, ainda tem algo dentro dela que é eu aquela tenho a recordação." impressão no filme, é muito sutil, que ela não está É, totalmente com Alzheimer, que ela é, tem vários relampejos de realidade. Também isso. achei, isso eu achei no filme. No filme, eu achei que não teve o impacto que eu tive quando li o Quando livro. leu. Eu devo dizer que esse livro e um outro, chamado, acho que o último ano da minha vida, sobre uma mulher que também perde o marido, foi uma grande ajuda, uma grande conscientização nos 20 anos, né? Que eu passei cuidando de pai e mãe, né? Foi um grande, uma corda, sabe? Eles ainda estão aqui. É o tempo todo, para mim, quando cuidava deles, eu sabia que de um modo ou de outro eles estavam ali ainda, né? Eu tenho a impressão que ela estava lá. E ela usou essa ferramenta, que a gente não pode usar uma ferramenta cerebral de esquecimento. A gente vê gente que chega e diz: eu não me lembro nada do que aconteceu de tal a tal época da minha vida. Né? Quer dizer, é É. uma ferramenta que nós temos e que talvez a gente nem saiba como, né? Eu Poder fui oficiar. procurar, eu vi isso recentemente com uma tia que morava com uma mãe dela, minha avó, na época que a minha avó teve um câncer de mama, foi operada, viveu 10 anos, teve metástase e faleceu. Por razões pessoais, eu fui buscar essa história, até por causa de um histórico médico meu. E ela não lembra de nada. Né? Ela não É, sabe dizer isso quem me contou a história familiar e essa história da saúde da família foi uma prima delas, minha prima em segundo grau. E assim, é quase uma amnésia, não é é. possível, elas moravam na mesma casa. Não, mas eu acho que a gente deve ter, é que a gente ainda não sabe como, mas a gente deve ter condição de fazer assim, clique, e desligar alguma coisa em algum momento. É. Cecília, eu sei que Ah, tem um estudo feito com crianças que foram abusadas abaixo dos 5 anos de idade aham, não lembra nada. e que o corpo caloso fica mais alto, que ele une, né, os dois hemisférios. Sei, Ele incha para não deixar que a memória venha pode daquele ser, tá fato. vendo? Acho Isso que tem, quem tem, trouxe isso foi a mulher, foi aquela moça que é psiquiatra neurocientista também, mulher do, ai meu Deus, de um terapeuta de família, ela também é terapeuta de família, o pessoal lá do Paraná. Tô com a cara dela na Aquela minha que deu frente. aquele curso para gente maravilhoso lá Ieda na deve Sociedade de lembrar, Ieda é boa Psicanálise. disso. Sabe quem é a Ieda? Não, eu tô rindo porque a gente ouve assim, tu conhece aquele primo, irmão daquele que Mas a estava na memória agora é esquina? coletiva. A gente tem que ir assim até. Daquele? Pois É, é, não me é. lembro do Ele nome, é porque a gente fica Olavo, o nome dele, que escreveu aqueles dois livros. Ah, o Osório! Ah, sim. Osório, cheguei Ele vai perto. ser homenageado, só para completar, agora dia 4 de outubro, ele vai ser homenageado por toda a coletividade de psiquiatra, psicólogo, um coquetel
pela toda a trajetória dele como psiquiatra e autor de livros. Vai ser Luiz muito Que Carlos bonito, bacana, Osório. Ieda, que casou mesmo. bacana. Quem, Parabéns. Ele Ieda? deve estar se rebolando Luiz pela Carlos, Luiz ex-mulher Carlos dele Osório. que está com a vida dele. Ah, Osório. Osório. Osório, Bem, a Osório. esposa Luiz dele, Carlos Osório. Luiz aquela de Carlos não é cabelos. mais, a Vale, Vale. É, fora, né? A esposa dele, né? Bem, Ela apresentou isso Vocês num acompanham trabalho. ela? Vocês ela faz um acompanham? trabalho agora de reequilíbrio, corpo, mente. Não, não, ela começou com coisas de emagrecimento, de assim, um negócio bem moderno, mas tudo bem, cada um tem a sua linha, né? Mas Cada um busca é seu um caminho, né, pouco. Faz o Ieda? seu Tem caminho, caminho. Cada lógico. um vai para o seu Bem, caminho, mas tudo bem. Ela conseguiu, assim, se expressar do que ela pensa e teve pessoas que gostam do que ela vai escrever um livro também sobre emagrecimento, né? Então é bacana, ela teve, mas são caminhos diferentes, né? Ele, assim, mais científico e ela é um pouco mais dentro da sociedade, do que ela quer, do que ela procura, mas é uma parte só, tá? Então, continue, por bem, favor. voltando aqui para o. Tudo bem? Alguma coisa ficou do que eu falei que vocês gostariam de comentar? Porque agora a gente vai falar um pouco mais da Alguém família, mais quer falar sobre esse ponto da Cecília que ela trouxe sobre a pessoa dentro da sobre a história? Eunice, sobre a pessoa. É, E É, como ela agiu, né, quando é. teve esse evento Que ela, traumatogênico, ela foi uma pessoa que pegou o limão e fez uma grande limonada da história toda da vida dela, para a muito vida dela, importante, né? da vida dela. Não, e foi só da para dor. Fala. não, eu ia dizer, só para fechar, para mim, o filme foi muito emocionante, bateram palma na sessão que eu fui, interrompiam, claro, o filme continuava, mas a cena em que ela tem Alzheimer e a atriz olhando o filme e reconhece o marido, para mim, ela tinha que ganhar um Oscar. Também Aqueles acho, dois tinha. minutos que ela aparece, 5 minutos, foi espetacular. E Aquilo eu ali, acho que é filme, esse, né, Ieda? Esse é o momento em que a gente impressionante. pode interpretar de que ela sabia o que tinha vivido, mas não queria estar Exatamente. lembrando e nem falando Exatamente. mais, né? Exatamente. Ela, O ela sorriso, assim, que ela reconheceu é, ele ali, né? Foi muito é, bonito. E a atriz também, né? A Montenegro. Foi, mas assim, foi ó, maravilhosa, né? tirou, assim, a emoção, assim, fechou com uma emoção muito grande, né? Muito Foi forte. maravilhoso. Olha, um filme de ver várias vezes, e curtir cada pedacinho de novo. É. Maravilhoso. Vamos lá, deixa eu fechar Bem, aqui. Ó, fica quieto. agora, se a gente olha para a questão não mais a protagonista, que é a Eunice, e a gente olha agora para a família, a gente tem que entender que a família funciona como uma rede emocional interdependente, em que a dor de um membro repercute em todos. Quer dizer, na nossa visão sistêmica, e Bowen coloca isso muito bem, é um sistema emocional, né? Além do eu de cada um, né? Nós temos sistema emocional que se cria através da interdependência dessas pessoas, né? No caso da família Paiva, o desaparecimento do Rubens desestabiliza todo o sistema, exigindo novos papéis de todos, né? E são papéis, novos papéis assumidos. Eunice, por exemplo, ela acumula a função de mãe, de pai, né? E exige dos filhos, né, que oscilam para assumir novas responsabilidades de forma precoce, né? E permanecer na posição. Ora é precoce, então a gente vê oscilação. Ora eles são crianças brincando, jovens e crianças brincando e querendo levar a vida, e ora eles assumem essa responsabilidade do fato em si, desse clima emocional, dessa exigência, né, do sistema emocional que está presente, né? Que é a dor e o sofrimento da Eunice, né? A Eunice passa, então, como eu disse, a acumular as funções que antes eram compartilhadas com o marido, né? E assume o lugar de provedora, né?
ela assume o lugar de provedora, ela começa a entender o que tem no banco, como ela pode lidar, né, logo de começo, né? Ela é educadora sozinha dos filhos, é a guardiã da memória do que a família viveu, né? Então, esse combo, né, passa para todos. Esse deslocamento provoca a necessidade de um reequilíbrio familiar, no quais os filhos também precisam amadurecer de forma precoce. Esse reequilíbrio forçado, porque é um reequilíbrio forçado pela situação traumática, né, evidencia que é necessário, toda vez que se vive esses eventos críticos ou traumáticos, reorganização de papéis, fronteiras e hierarquias familiares. Então, sempre quando tem um suicídio, por exemplo, estou com um caso de uma mãe que o filho se suicidou, né? E tem dois outros irmãos de outro casamento. E eles estão tendo que reorganizar a hierarquia, porque o filho mais velho tinha 27 anos, o que morreu, né? Há 2 meses, que se suicidou. Fronteiras, né? Quem assume, quem e aonde, até onde eu posso ir. Então, tudo isso é uma exigência do sistema familiar que sofre uma situação como essa família sofreu. Fora isso, tenho certeza que já passou na cabeça de todos nós as lealdades invisíveis e o legado transgeracional que esse impacto irá trazer, né? Na AGE, para quem é terapeuta, né, de família, eu não conheço todo mundo que está aqui, mas para quem é terapeuta de família, sabe que o Ivan Nadi fala sobre as lealdades familiares invisíveis, que são compromissos silenciosos que são transmitidos entre gerações. Então, não precisa se falar nada, mas com certeza os filhos do que escreveu o Rubens, oh meu Deus do céu, primeiro Rubens Paiva também, né? Rubens Paiva, esqueci o nome do escritor. É, Rubens Paiva também. Marcelo, É, Mas é Marcelo, é. Marcelo, Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens, tem um nome na frente. Eu Marcelo. sempre Rubens tinha Paiva. esquecido. Então, o Marcelo Rubens, não tenho a menor dúvida que está passando para os filhos dele e para os filhos desses outros jovens, né? Esse compromisso silencioso. Tá certo que eles tiveram rituais aí que podem ter quebrado. Eu não sei se eu estou falando pode passar. Pode ser que o fato de ter a cerimônia do óbito, né, chegar o atestado de óbito, seja uma possibilidade de quebrar o compromisso silencioso, que é dessa memória e desse fato, né? Os filhos da Eunice carregam não só o luto pelo pai, mas também a missão de preservar sua memória. E a gente vê isso na escrita do Marcelo, do filho, né? Do Marcelo Rubens Paiva. Filho, não tem filho, ele é Marcelo. É um legado que vai ficar, e isso é importante, é um legado também. É um legado que fica na identidade familiar. Esse legado é um legado que vai gerar gerações, vai rodar gerações, tá? Então, essa questão, né, esse processo pode ser entendido como um trauma transgeracional que o sofrimento vivido por a Eunice, e que a gente vê bem no filme, seja transmitido aos descendentes, moldando uma visão de mundo e a subjetividade de cada uma dessas pessoas dessa família. Lógico que eu estou falando, imagino o quê? Né? A gente teria que estar lidando com essa família, ou como terapeuta, ou com conhecimento, para ver se, eu volto a dizer, teve um ritual aí forte, que foi o atestado de óbito. Não sei se esse atestado de óbito ele é suficiente para quebrar a lealdade invisível. Não sei.
Mas o legado fica. O legado, não tenho dúvida que é preservar essa memória, realçando, né? Reacendendo a importância desse Rubens, desse pai e avô, que chegou, que poderá não, que é considerado dentro desta identidade familiar um mito, um mito onde ele é um, como a gente fala, ele pagou os pecados de um sistema, né? Então a gente vira então os mitos, né? Que daqui a 2 gerações pode ser colocado ainda como a importância dessa nossa família em cima desse legado que vem e que fica expresso através desse filme, através do livro, através das colocações que provavelmente tem dentro dessa família. Agora, a questão que, para mim, quer falar, Cássia? Fala. Estamos aqui em roda, pode falar. Abre seu Queria som. terminar de ouvir o que você estava concluindo sobre o legado. Depois eu falo. Não, que eu estou dizendo que esse legado, que essa preservação dessa memória, preservação da memória do vivido, né? E o quanto ele foi um mártir, vamos dizer, vou chamar de mártir, tá? Não, eu nem sei se a família vê assim, mas como uma pessoa que pode ser engrandecida na família, tá? Enaltecida, engrandecida, como uma pessoa que se deu dentro ao sofrimento e ao sofrimento de uma família inteira por uma questão política, sociopolítica de época. Fala, Cássio. Pode falar. Você não quer falar disso? Não Sim, entendi. queria falar disso. É, eu acho que no filme não foi muito ventilado, mas o Marcelo ficou paraplégico num Sim, acidente. tem o primeiro E- livro dele, que está descrito no primeiro livro dele, Feliz Isso, Ano. isso. E eu fiquei com uma impressão íntima, que pode ser uma total inverdade, não tem problema, que foi um acidente assim, muito estúpido, né, com consequências muito graves, e ele era muito jovem, muito jovem. Eu fiquei com uma impressão íntima de que talvez ele tivesse um pouco tomado desse sofrimento, sabe? Pode, tudo pode, De Cássia, tá tudo pode. carregando esse legado. E a outra coisa é que ele dá continuidade em Ah, termos ideológicos, não sei se partidários, mas em uhum. termos ideológicos, aos pensamentos do pai, à luta do pai. Ele continua. Ele escreve sobre o assunto, continua trabalhando e ganhando a vida, inclusive com os filmes, com os contos, com artigos de jornal, com essa participação, é como ele ganha a vida, né? Então, eu não sei como é que é para ele, né? O peso. Talvez ele seja a pessoa mais encarregada, corporificada Cássia, se desse você legado. olhar também na estrutura familiar, é o único filho homem. Tá toda aí, né? Tem uma questão importante também a ser olhada por nós, né? Não era Senão, o mais novo, não era o caçulinha, criado pela vovó depois em São Paulo. não, ele é o único filho homem, ele herda ainda isso, né? É uma questão de identidade de gênero aí. Eu sou o único que estou honrando ou levando o nome do meu pai. E ele leva o nome, né? Sem nem saber, pelo menos meio nome, né? O Renato lembrou que é Marcelo. Marcelo Rubens Paiva. Eu acho que eu vou pegar carona nisso aí, porque eu acho que ele, até o fato dele ter sofrido esse acidente, ter ficado, que ele ficou tetraplégico, ele depois Tetraplégico. melhorou e tudo, mas vai mostrar assim para o mundo em geral, né? Quer dizer, a morte do homem.
a morte daquele que é da família. Agora, uma coisa que eu vi uma entrevista de uma das filhas, já em função do filme, ela disse: Nós nunca dissemos para nenhum amigo, nem amigo próximo nosso, que eram meninos, jovens, rapazes, moças, o que acontecera com nosso pai. Só agora que muitos vão saber pelo filme, porque foi feito um pacto de silêncio dentro É daquela agora o que eu ia família. falar exatamente Né, esse. Cecília? Esse, para mim, é o ponto mais, eu penso, mais negativo na história dessa família. Sim, Segredo e mas é como silêncio se familiar. eles tivessem que se blindar naquele silêncio para ela poder ter a força de tocar a vida dela. Porque ela faz a grande Então, virada, mas lembra que mas a gente. ela impede que todos os filhos falem. Isso que eu ia dizer. O que acontece aqui, se a gente olha agora a família, por isso que eu quis separar, É. porque se você olha a família, a omissão de informações, desde o desaparecimento dele, ela não fala. Ela nunca, nós não vemos nenhuma cena do filme onde ela reúne e diz aconteceu isso, 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 isso. Não tem. Ela blinda, ela faz uma blindagem, uma blindagem numa postura de proteção aos filhos e ela cria um clima de silêncio no sistema familiar. O que que a teoria sistêmica nos aponta sobre segredos? Que a teoria sistêmica nos Exatamente, a aponta? possibilidade de trazer um monte de problemas e de sintomas dentro da família. Você vê que o rapaz tem esse sintoma corporal inteiro, né? Em função desse silenciar, né? Exatamente. Incrível. Ela gerou o quê? Ansiedade difusa, né? Que é quando a gente vê segredos, o que que eles trazem? Ansiedade difusa, você não sabe por quê, mas você é ansiosa, você é angustiada, você não sabe por quê. Você diz, mas por que que eu sou assim? Né? A gente recebe gente assim, né? Sintomas, como disse Sueli, N possibilidades de sintomas, fantasias nas gerações seguintes, né? Então, o fato de que o que não é falado continua sendo transmitida de forma implícita e fantasiosa, porque o que não é falado, eu penso o que eu quiser. Eu fantasio dentro de mim o que eu quiser. Eu trago, eu monto a cena da forma que eu quero. Conta uma história, né? Bom, eu tenho que preencher, é uma necessidade do nosso psiquismo. Eu tenho, né? Então, no filme, o silêncio, que é uma tentativa de cuidado, ele também pode revelar uma família que pode, que foi, né, o que eles viveram, em contexto de violência política, né? Eles precisaram, talvez, ter essa narrativa de silêncio, como né, a gente está vendo, mas pode ser uma narrativa de adoecimento. É verdade. Solange quer falar. Fala, Solange. Fala, querida. Que você estava falando, né, das questões do segredo, né, os sintomas que traz para a família, traz também uma falha na comunicação terrível, Completa, né? E completa. claro que o momento era um momento tenso, né? E todos precisavam se proteger. Mas, na verdade, a gente pergunta, né, quando se mantém o silêncio, quem está sendo protegido? E de quê? Eu também Né? não Para entendi. quê? Então, essas questões aparecem muito claras no filme, né? E a Solange, filha lembra? pergunta, insiste, ela nega, não conta, e E você viu no acaba que final, uma hora lá, quando já está bem avançado o filme, os dois irmãos estão adultos numa mesa bebendo e a irmã pergunta para o irmão: quando é que você soube, né? percebeu Que o o que papai não tinha ia voltar. e o que tinha acontecido com o papai?
Uhum. Olha que doideira! Essas crianças acho que não enlouqueceram por Não, pouco. porque não foi uma ruptura apenas da perda do pai, né? Foi uma ruptura de cidade. Eles mudaram de cidade, de estado, de casa, foram morar com a vovó e o vovô, perderam aquela mãe que era uma mãe cuidadosa, cuidadora, e a mãe foi trabalhar para estudar Que fazia bolinho, que servia o refeição. Foi uma soufflé. mulher que foi para a vida, Pois trabalhar, é. lutar. Então, olha quantas perdas, né? E o silenciamento, porque não podiam falar disso, né? Não podiam sequer, né, trocar, o desabafar, enfim. E isso que É, a Sueli disse, né, Solange? Que ela escutou a entrevista e que a moça falou disso, não, né? e uma morte sem corpo, né, É é uma morte terrível. terrível, porque nem judicialmente, legalmente, você pode resolver os problemas de pensão, de banco, de venda, Ela de mostra compra. isso, né? Ela mostra Porque isso. você fica de pés e mãos atadas, porque a pessoa está viva, né, entre aspas, mas não está. Então, legalmente, isso é uma situação perversa, Perverso, perversa, muito perverso. muito E sofrida. eu achei que o segredo e o silêncio, para mim, foi a coisa mais negativa, Adoecida, né? Mais adoecida, adoecida. talvez, melhor Esse falando. Agora, dilema. em relação à força, né, dela como Eunice, eu escutei uma entrevista da Fernanda Torres que eu achei belíssima, porque as pessoas falaram, você não chora, né? Inclusive tem aquela cena, né? Nós vamos sorrir para a fotografia. Mas ela chora no quarto, a gente vê ela chorando sozinha. Mas aí ela falou, né, que a Fernanda Montenegro uma vez disse para ela, quando você fizer algum drama, alguma coisa que tiver muito sofrimento, não comece chorando, porque se você começar chorando, você vai ter que chorar o tempo todo, né, porque é só dor, só sofrimento. Então você mantém a força e mostra o sofrimento sem lágrimas. Olha, eu achei isso lindo, porque a gente sente a dor dela, o sofrimento dela, aquela coisa digna e segurando a onda ali, mas não escorre uma lágrima na Uhum. frente do público ali, De né? Muito ninguém, bom. Neide, de ninguém. Ela foi Muito, ótima mesmo, muito mesmo. dolorosa, muito dor, muita dor. É. Fala, Ana. Ana, querida, É, mas é sobre isso que eu queria falar, que o pai também não falava nada. Não, O o pai pai, não contou o que fazia. É isso que você quer dizer. exatamente. Também já vem um segredo É, antecipado aí, né? esse segredo, eu diria para você que esse era protetivo, porque você viu que depois, quando ela vai para a delegacia, né, ela só é solta porque percebem que ela não sabia nada mesmo. Nenhuma foto ela reconhecia ninguém. Então, Então, naquela época, pelo menos na minha vivência daquela época, tudo era feito sem que ninguém o- compartilhasse com é. ninguém, E isso porque também, era risco de vida. exatamente, talvez ela tenha seguido esse modelo, né? Quando ela pede também, que ela É. viu nele e seguiu isso, talvez. Eu acho que ela quis proteger os filhos, É. mas mudou muito. Mas acaba fazendo um dano muito grande, né? O segredo. É, Mas eu Ieda para quer gente, falar depois, Ieda? É Tá. só para para gente que viveu essa época, né? Que a gente ia, né? Na Praça 15. Então eu acho que é muito impactante o filme por isso também. Você se coloca naquela época, né? Vivendo aquelas coisas. A emoção vem em dobro, eu acredito. Uma vez que você viveu aquela história, né? Acho que é mais impactante ainda isso. com certeza. Eu acho que nós que vivemos e que tivemos situações, né? Eu, particularmente, tive situações muito delicadas. Fala, Cássia. Deixa a Ieda falar Ah, antes, depois desculpe, eu Cássia desculpe. vai, não, tá não, bom? não. Eu ia trazer que o segredo, o silêncio não falar, como nós, quem passou essa época, era protetivo e não porque havia, como é que chama? Os que dedavam situações que tu socialmente trazia em público. Então, tu não podia falar, tu não podia, Que então tu não sabia quem não te caguetava, né, Ieda? Não isso. E sabia tu não quem ia podia caguetar. transmitir para os seus ali
porque eles poderiam sair e comentar isso, tudo tinha uma sequência, tinha uma consequência, né? Aqui na minha época, eu era noiva, ainda era noiva, foi preso, a gente não sabia se ele ia ser morto, se ele ia desaparecer. Essa história não existia, mas a gente vivia isso. E de uma Nossa. hora para outra o cara some, ninguém sabia onde é que estava, Eda, o o que tinha acontecido. padrinho da minha Então, filha, o silêncio é protetivo, ele era tão protetivo para si, para os outros, para todos, e aí muitos da minha família, que a gente já tem, não sabe nada do que aconteceu com nós jovens na época, porque foi tão fechado, que esse filme propiciou muitas histórias que a gente viveu, uhum. porque ficou tão fechado que a gente não trazia, não trouxe. E aí a gente começou, sabe que a gente passou isso? Ah, não acredito. Sim, teve As pessoas prisão, não teve isso, acreditam, Ieda. teve isso, teve perda de emprego, teve fichado, teve tudo que tinha. E Ué, eles o padrinho passaram. da minha filha, ele estava parado perto do Ministério da Marinha, barbudo, de terno, porque ele ia para Caxias trabalhar. Ele era assistente de advocacia de um juiz. O juiz ia passar de carro ali, pegar ele e levar. O juiz fez um desenho dizendo: Ó, você vai ficar aqui em pé, que eu vou passar aí. Ele viu parar um carro daqueles que vinha com aqueles guardas do Camburão, BOP, que eu chamava de camburão. camburão. Não era nem camburão, era um carro que vinham sentados, uns de um lado, outros do outro, 12 de cada lado. E os caras vieram na direção dele, ele tá nem aí, porque ele foi preso. Ele passou 4 dias preso. E aqui papel era esse, que não sei o quê. Ele ficou na mesma cela que o Vladimir Palmeiras. Ele disse: Eu tive que fazer exercício, não sei o quê. E deram muito soco no estômago dele, ele tinha úlcera. E ele foi solto porque o juiz foi lá e soube o que tinha acontecido com ele. Era o dia que o Rockefeller chegava no Brasil. Então, quando eles viram aquele papelzinho na mão dele, acharam que ele era um terrorista, né? Subversivo. Olha, gente, esse é um dos casos que permeia na nossa relação. Tive outros de colegas, amigos. E Sim, era Bem, comum. vamos continuar ou a agora a gente. Cássia quer falar, né? Abre teu microfone, Cássia. Abre teu microfone. Então, eu me lembro, eu na faculdade, muito jovem, terminei a faculdade com 23 anos. E era jovem mesmo, 75, 76 ainda, eu estava na faculdade. Todos os dias, assim, de repente aparecia alguém que a gente sabia que era um espião, estava espionando os professores, as aulas, o que eram dito, e a gente. Eu li muitos livros sobre a ditadura aqui na América Latina, sobre ditaduras no mundo, fora do Brasil. Eu tenho a mesma sensação até hoje, assim, um medo que sobe de dentro, daquela arrogância, tudo pode, eu posso fazer tudo, eu posso, sabe? Eu me sinto no dever quase de, não, não, aqui não pode não. E a gente está vendo agora acontecer, né? As pessoas sendo demitidas porque falaram alguma coisa contra o regime, por aí e por aí afora. É isso. Eu li a história sobre os chineses, sobre ditaduras na Rússia, Lenin, ditadura de direita e de esquerda, não tem Uhum. problema. Me instruí muito sobre isso, mas todas as vezes era um medo enorme, gente. É, olha só, sugiro a vocês lerem esse livro, A A chamada. Chamada, uma história real sobre a ditadura argentina e seus ecos até os dias de hoje. Um relato cheio de nuances sobre a condição humana. As mães de Espetacular, Mar. super bem escrito. E é sobre uma mulher, 20 anos, presa, grávida de 5 meses.
E daí, gente, é muita coisa, muita coisa que a gente E o que sabe. aconteceu com o filho? Vocês, eu não vou dizer, Eu já sei. sabe? Solange, Solange, Mas é uma coisa bárbara. Mostra, Mas agora mostra o título de novo, Sueli. a a chamada. chamada, o nome da autora é Leila Guerriero. Esse foi uma indicação de um programa daquela, de um podcast que são dois homens e uma mulher jornalistas que falam, sei que é lá É do um Piauí, novelo? Teresina, não sei o que é lá de Teresina, um negócio assim. Eles são ótimos, e aí eles falam, cara, tira seu Da Tá filho. revista falando do Piauí? Piauí? Acabou o podcast. Revista Não, Piauí, ele né? ainda tem. Eu vou ver aqui o nome. Peraí. Vamos continuar? Vocês posso continuar mais um pouquinho, falando só de mais Fórum de algumas. Teresina. Fórum de Teresina. Podcast é esse. E eles dão sempre indicação de livros. Cada um dá uma indicação de um livro. Esse foi. Eu gostei do que ele falou. Eu falei, eu vou comprar esse livro. Espetacular, vale a pena. Do quem É, mais quer falar? eu Cecília vai tenho, seguir. eu tenho Cecília, mais alguns itens que eu vai em queria frente, vai em frente. levantar, que eu acho que ainda estão dentro dessa leitura mais teórica, né, do nosso olhar, né, dentro de agora terapia familiar, né, dentro da área de família. Acho que a resiliência que a gente viu nela, né, a gente também vê como uma resiliência sistêmica. E aí a gente vê não apenas o individual, né, dela, mas a coletiva da família, né? A família se fortalece na união. É uma família que a gente vê o tempo inteiro muito unida, né? Mesmo quando aqui está fora, mesmo viagens, a gente vê sempre eles buscando-se, né? No apoio mútuo, eles conseguiram, então, essa construção de significados que, mesmo pela dor e pelo silêncio, era compartilhado nesse, nessa. Vamos ter força de sair, vamos ter força de continuar, né? Temos como sair, vamos em frente. Então, a presença das redes, tanto externas, que a gente vê no filme, parentes, amigos, apoiadores políticos, que compõem esse sistema ampliado e que deram suporte, especialmente no início dela, né? A gente vê, e depois, quando ela vai para São Paulo, que a gente não vê, mas que ela fala, né? Nós vamos ficar perto da vovó, na casa da vovó, também a gente vê que teve um sistema familiar que funcionou como recurso de sustentação da família diante do trauma, né? Então, o trauma existiu, foi vivido, e eles tiveram a possibilidade de redes de apoio que auxiliaram a essa resiliência do grupo familiar, né? Tanto que todos fizeram universidade, todos trabalham e têm destaque nas suas áreas, então houve este apoio nessa rede. Outra coisa interessante que também a gente pode levantar também dentro da teoria que eu fui procurando, né, para fazer essa costura, é que a ausência do pai tornou a mãe como o polo sempre de triângulos, né? Então a gente vê ela com o filho mais velha, com ele, com a filha que mora com ela e falando no telefone com a outra, né? Então a gente viu que a triangulação teve que ser feita como reorganização emocional. Então, como o pai saiu, né, dessa vida familiar, né? Eunice foi viveu, né, vários e múltiplos lugares dentro de triângulos e, portanto, ela deve ter ficado sobrecarregada dentro do núcleo familiar com essa questão, porque a gente vê quase como aquela que está rodando vários pratinhos, né? Pratinho com todos os filhos, tentando dar conta de tudo, né? Então, essa triangulação
São tentativas de estabilizar a ansiedade familiar, que já estava instalada em função do silêncio, né? E pode também criar tensões, né? Porque cada um pode achar que não dá, mas no caso deles, a gente viu que foi positivo para as etapas de desenvolvimento dessa família. Outro aspecto familiar que a gente está falando, né? E já falei, mas vou repetir, agora só que a família guardiã da memória coletiva, né? Então, na família, nessa perspectiva sistêmica, a família não só transmite valores, mas também é depositário de memórias coletivas. E essa família, especificamente, é depositário de uma memória coletiva do tempo, do momento, né? Daquele momento que nós estamos falando aqui. Repara que todos nós que vivemos essa época temos memórias de algo que se passou e que nós estávamos interligados. E eles, mais ainda, entre eles, né, entre a família, ela ficou sendo a guardiã dessa memória coletiva e está se fazendo viva, né, através desse filme, de livro e do filme. Então, os filhos assumiram o papel da narrativa histórica, né? Que é também um legado, que eu acabei de falar como legado, né? Então, essa família amplia essa identidade da família, Paiva, para além dela, transformando-a no símbolo social e político, tá? A gente não, eles criaram toda essa criação que ficou no legado do filho, criou essa trajetória que definiu essa família com essa questão toda, né? Já que ela viveu toda essa resistência e isso tudo, para que que serve? Para ter busca de sentido da morte desse pai. Só teve sentido, essa família consegue elaborar a morte desse pai porque deram um sentido para ela. Por isso que eu falei do mártir, né? Eles são guardiões e vão, isso eu não tenho dúvida que vai ser o legado dessa família Paiva, tá? Porque ele realmente foi colocado como esse, né, nesse ponto de mito mesmo, né? E esse mito dessa vivência, né, desse símbolo social e político, tá? Então, os legados, todos eles, favorecem a esses filhos herdarem não apenas a ausência do pai, mas a responsabilidade de preservar sua memória e de carregar esse legado adiante nessa luta. Por isso que a Cássia fez referência agora de que ele continua sendo uma pessoa ligada ideologicamente a uma busca pela democracia, pela liberdade de expressão. Ele publica artigos, ele escreve em jornais, e cada uma das filhas tem a sua atuação no seu campo de trabalho, nessa manutenção desse fenômeno, né? Que é esse trauma transgeracional transformado num legado. É muito bonito isso, né? Então, isso revela essa resiliência sistêmica dessa família, né? Eles se apoiam nesses vínculos internos e têm solidariedade com as causas sociais e políticas, né? E Então, a acho que gente isso que aconteceu domingo, Cecília, daqueles quatro oitentões subirem num carro de som para cantar e defender a democracia, é uma coisa de ainda estou aqui. ainda estou aqui, Porque lá lógico, atrás eles estavam também, também. né? Exatamente. Então é muito forte. Esse filme, ele traz a família e traz essa questão da nossa história E eu política. acho que o filme transcende essa questão do Sim, privado e faz sim. uma denúncia política e vai se estabelecer numa narrativa psicológica profunda para todos os elementos. É complexo, né? A trajetória toda, né? Diante de uma situação
tão traumática como a vivida por eles. Então, eles passam, ela especialmente, né? Ela passa da negação e chega, ela, Eunice, chega ao apagamento da memória. Apesar de passar pela transformação, luta, transformação, crescimento e apagamento da memória, né? Se a gente olha o trajeto dela, né? Ou aí dela sozinha, né? É bem Cecília, como é que forte. você vê o papel do medo? É, porque estamos falando de transformação da memória que ficou, estamos falando, né, de uma família que criou e continua criando muitas coisas. E o medo? Eu imagino o medo dessa mãe, de que acontecesse alguma coisa com esses filhos, também o silêncio talvez fosse isso, né? Sim, foi De uma coisa protetor. do contexto da época, não se falava sobre certas coisas com as crianças. Mas ela devia ter muito medo de perder essas crianças, né? Como é que fica esse legado também, esse outro lado, né? É a negação inicial dela e depois é baseado no medo, né? Também. Eu acho que uma dos fortes impactos, quando a gente vive, isso é referente a trauma, né, Cássia? Você sabe disso que você também fez curso de trauma. Quando a pessoa tem um trauma, ela, uma das reações a esses eventos traumáticos é medo, né? O medo é enorme. Eu acho que ela ficou, lógico, acho que ela, imagina, nós estamos falando do nosso, né, a Ieda agora falou há pouco, do medo de não se falava, não sei, você mesmo falou, alguém falou da pessoa que está ao lado na faculdade, que pode estar lá para ti. Imagina o persecutório, né? Na verdade, aumenta nas pessoas a, essa questão da perseguição, né? Fica um medo persecutório de que sempre estamos à beira do precipício, né? A qualquer momento pode acontecer uma tragédia maior. Não tenho dúvida que o Não, medo é e um dos isso fatores. aí é uma coisa muito forte. Naquela época era uma coisa muito forte. Eu tenho uma moça que morava no mesmo prédio que eu morava, aqui em Niterói. Ela foi uma das pessoas que foi trocada pelo embaixador, mas ela não foi não quis ir para o exílio, porque a mãe dela estava com câncer, passando, quase morrendo. E ela morava no meu prédio. E, bem, depois ela casou, o filho dela mais velho tem a idade da minha menina mais velha, o segundo filho dela, do meu filho, segundo, e ela, até a terceira filha nascer, a gente ia às vezes lá na casa dela, porque as crianças brincavam, você tocava campainha, alguém perguntava lá de longe assim, mesmo prédio que nós morávamos, quem é? Não chegava-se perto da porta. Só chegava perto da porta quando a gente dizia quem éramos. E mesmo durante esse período que ela ficou lá e já casada, de vez em quando havia uma subida de escada que a gente escutava, nós, né, eram dois apartamentos por andar, esse lugar. Você escutava o barulho das do coturno batendo porque eram os caras indo lá assustar ela. Gente, é muito horrível. A minha irmã namorou um rapaz que foi preso. E ele ficou preso e a gente não sabia dele, não sei o que, Serginho. Um dia minha irmã tá saindo na Belisário Augusto para a praia de Caraí, vê Sérgio. Aí ela foi, Serginho abraçou ele. Ele falou, Sandrinha, não me abraça, não me abraça. Tira a mão de cima de mim. Pelo medo de ter alguém olhando e poder pegá-la porque ela teve um contato afetuoso com ele. Então a gente vivia nesse clima. Era terrível. Mas a gente ainda está aqui, graças a Deus. Vai, Eliane, fale aí.
Abre Deixa eu teu tirar o som, Eliane. microfone, abrir. A questão é essa, né, Exoli? E esse medo volta, né, quando a gente percebe que pode surgir de novo, né? Quer dizer, a gente fica, meu Deus, não pode ser. Isso de novo não, né? Quer dizer, a gente começa a relembrar, né? Eu vivi também essa época, estava na UFRJ, você também, e a gente ficava desconfiada de quem estava ali, né? De quem estava ali junto com a gente. Minha turma era imensa, enfim. Mas eu abri para falar, assim, porque a gente ouviu muitos comentários que esse filme desperta sentimentos contraditórios, né? Ao mesmo tempo que muita admiração, né? Muita raiva também da atitude dela, né? De não conseguir conversar com os filhos a respeito, né? De não falar sobre nada, nenhuma uma possibilidade, né? Quer dizer, essa coisa protetiva, mas que ao mesmo tempo cala e adoece, entende? Então, essa essa percepção, quer dizer, que a gente tem, eu ouvi muita gente comentando isso, assim, amigos próximos, que raiva dessa mulher, como é que ela não fala nada, ela não explode, ela não comenta nem com os filhos, não sofre junto, né? Ela sofria separada, né, lá no quarto dela. Mas, na verdade, todos sofriam, né? Só que o sofrimento sem nome, né? Sem nome. E aí vem, vem o adoecimento, né? Quando você sofre sem saber exatamente por que está sofrendo, tudo pode pensar, né? Pai vai voltar? Ele cometeu alguma coisa tão grave assim? Enfim, e nós aqui, como é que vai ser? Será que a gente pode, enfim, pode interferir nisso? Muita coisa passa, né? Eu só queria comentar isso. Não, E acho que que não, nunca mais, né? Nunca mais. essa lembrança sua, ela se fechou tanto que eu acho importante e tão pouco comunicativa, alguém falou, né? A comunicação dela era tão pequena, tão seca, tão sem apoio, né, nesse sentido. Era protetora de um jeito, mas não era clara e explícita, que quando eles iam mudar, os filhos não sabiam, né? Quando ela foi mudar, a gente vê algum dos filhos sem saber. Mas, mãe, por quê? Para onde? Né? Quer dizer, é, a surpresa, né? A gente vê dos filhos e a dor também dessa perda. Alguém já falou aqui também, né? Acho que foi a Solange que falou da perda local, dos amigos, né? Quando ele vai se despedir, o menino, o próprio Marcelo, vai se despedir do amigo, né? Que o amigo diz, mas aí você não vem mais jogar bola com a gente, né? Uma coisa simples, mas que é de grande dor para quando as pessoas, né, estão vivendo, né? E aí a gente pode usar, sim, como justificativa essa questão toda. De não fala para não dar problema, para não virem aqui e me levarem. Pode ter sido por um monte de coisa, a gente não tem a menor noção do que se passa porque realmente eu fui fichada na época e tive alguns comprometimentos meu fichamento no DOPS. E várias outras amigas e conhecidas minhas, às vezes por coisas ridículas, né? Porque os nossos professores, por exemplo, eu tive a Yara, a mulher do, ai, Marighella, que foi minha professora de faculdade. Então, ah, aí o fato de você ser aluna já lhe fazia ser fichada e ser seguida e ser proibida de ter algumas questões. Então, foi um momento muito duro social, né? Político-social muito difícil. E Solange, você estava dizendo, eu atendi algumas mulheres presas, tá? Eu tive no meu consultório, eu acho que até uma coisa muito boa poder ajudar algumas dessas mulheres que foram presas e torturadas.
e alguma dessas mulheres perderam seus filhos. Então, isso que a Sueli disse que estava lendo, né, e provavelmente deve ter sido uma coisa terrível também lá na Argentina, e a gente tem as Mães de Maio, né, que ficavam de prontidão na frente do, do palácio, né, da Casa Rosada. Isso tudo é de uma dor e de um sofrimento que a gente pode ouvir, escutar, acolher, mas só quem passou realmente dentro, né, de relatos dessas mulheres dizendo para mim como foi a tortura. E a gente sabe que é muito importante que elas possam falar, né? O pior é eles ficarem com isso dentro. E como perderam seus filhos, né? Como perdeu eh, uma perdeu dois. Ela saiu, voltou e voltou. Na segunda vez que ela voltou, ela foi presa duas vezes. Na segunda vez que ela voltou, ela estava grávida. Perdeu também. Porque eles faziam por isso também, né? Então a situação foi muito dolorosa, mas acho que a gente acolhe, mas só que. Eu me lembro de medo, a Cássia falou, no dia que eu fui ao DOPS, eu tremia dos pés à cabeça, né? Entrar naqueles corredores. E olha que eu peguei, graças a Deus, um guarda-costas excelente, uma pessoa também proeminente na área da justiça, que me ajudou a me livrar da situação. Mas era aterrorizador se entrar naqueles corredores lá. Eu de São Paulo, né? Vocês aqui do Rio, o meu foi lá em São Paulo. Então, acho que foi uma época muito difícil, e graças a este filme que a gente acabou de discutir, no seu aspecto mais psicológico, tá? Não entrei no aspecto, não era ideia, entrar no aspecto político, social, mas nesse aspecto psicológico, a gente tem a possibilidade de ter a memória viva, que está registrada agora em filme, em livros, em outros livros, tá? E tem outros livros que registram, né? O próprio Yara registra isso, né? Quem lê o livro Yara, que é a vida dela e com o parceiro, também relata, né? Mesmo sendo terroristas, dores, né? Terroristas para a época. E tudo isso, mesmo Gabeira fala muito, né? Comenta ele como tendo sido um dos terroristas do cônsul americano, etc. e tal, do americano. Então, essas são as memórias, e são importantes que elas existam, né? Que é esse legado que essas pessoas que se deram e que dão um legado não só para a família, mas para nós, para o social, né? E essa é a manutenção da memória, que é uma memória coletiva importante para isso aí. Ainda estamos aqui e não termos mais, né? Nada parecido. Podemos não repetir essa mesma E não termos mais. barbaridade, né? Isso aí. Porque eu me lembro que há mais tempo atrás, Fred ainda era uma pessoa que andava comigo, quando foi lançado o filme da Zazuzu Angel. E nós fomos ver no cinema. Eu e ele, era como se a gente tivesse levado um soco no estômago. A gente não conseguia se levantar. Ficamos ali, assim, sabe, recuperando forças para poder sair do cinema. Agora, quando passou o Estou Aqui, eu tentei, que eu acho que é uma forma de, eu não quero mais saber disso, né? Na situação que ele se encontra, ele bloqueia de ver coisas assim, que provavelmente mexem com memórias, né? Lógico, emocional. Porque ele também teve amigos que era amigo dele, eu não conhecia esse rapaz. Terrível. Entendeu? E a criança morre, e esse amigo não confessa, ele depois é solto, etc e tal. E eu me lembro que ele e mais alguns amigos começaram a trabalhar para dar dinheiro a esse amigo. Nós já éramos casados quando isso aconteceu. Então, quer dizer, a gente teve muita coisa próxima da gente que
é complicado. Mas vamos lá, Cássia, fale aí. Eu estou aqui pensando que temos uma memória das famílias, né? Mas as décadas passam e será uma invasão na, nos sistemas computacionais da universidade e que os dados de todo mundo tinham sido roubados. Então, que todos deveriam estar atentos, atentos com o que falavam, como Ou seja, falavam. não somos só nós que estamos aqui, os outros também estão. Tem, tem. Como assim, Sueliano? Porque isso que está sendo dito, acontecendo, É, que tá, entra, e entra cancela de vez. Deve ter tempo, não? É, É, o não tempo sei o já. que está acontecendo. O que É, acontece, talvez, se você pôs na nuvem, se a nuvem estiver cheia, aí bloqueia. Não, nem sou eu. Quem faz isso é o Rafael. Ele está aí, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que a história é muito Não assustadora sei se está mesmo. faltando luz onde ele está, sei lá. pode ser. Ah, A Aliás, história hoje, do né, mundo é muito Virginia, assustadora, Ida. não, não, a gente está trazendo conteúdos que a gente viveu, que a gente está vivendo e que a gente vê. E eu acho que até a internet ficou assustada. Também não está acostumada a ver muito essas histórias, Eu né? também acho isso, Ieda. Eu também acho isso. É Bem, emocional do gravador aí. me diz uma coisa, vocês acham que deu para a gente mapear um pouco a questão do filme? Agora, falando do que a Sueli me incumbiu de fazer. tá ótimo. Mas maravilhoso. foi ótimo, Eu foi, acho que Muito nós foi bom. tivemos um além do que eu momento. podia esperar. Foi muito Eu acho que nós além. tivemos um Como momento sempre, né, muito Cecília? feliz, muito feliz de poder você Muito falar bom. desse filme, não naquele momento onde ele estava borbulhante, mas essa coisa de poder trazer de volta num momento tão marcante da nossa sociedade, né? Esse ainda estou aqui, porque é isso que nós temos que fazer. Ainda estamos aqui e vamos Ainda estar, estamos, né? exatamente. E essa abordagem dentro da terapia familiar sistêmica é muito interessante, É né? muito abrangente, né? Quando a gente assiste, a gente nem pensa, né? Eu nem. Uhum. Foi Mas mesmo quando a gente quando. olha, Quando a a gente... gente assiste, a gente só chora, né, Cecília? Fiquei É, chorando. é verdade, é verdade. É Gente, eu muita queria comentar emoção. aqui do Maurício Ondolfi com o manifesto dele, que foi reapresentado, pelo que eu vi dos slides lá em Lyon, né? E como ele, na idade dele, se dá conta, né, que nós, como indivíduos só, e como família, se não formos como sociedade, não damos conta desse esgarçamento, dessa perda de memória, sabe? Verdade, verdade. Até porque, Cássia, a tendência é você minimizar os fatos e botar para debaixo do tapete, né? Para que que a gente vai falar do que dói? É melhor a gente falar só do que tá legal, do que foi bacana, do que é animado, né? E quando, na verdade, para um povo poder se diferenciar, ele tem que ter noção das suas dores, dos seus sofrimentos, de que o mal está ali também dentro dele, que o mal não é de fora, é dentro de nós, né? E enquanto isso não for trabalhado, e eu me assusto muito dentro de um espaço que as minhas amigas sabem que participam, de não poder se falar de certas coisas, porque não se pode falar de certas coisas. Aí eu me sinto assim, gente, estamos em 1964, again, né? Quando na verdade se poderia ter um espaço de debate. Eu não preciso concordar com você, nem você comigo, mas eu posso debater as diferenças. E enquanto isso não se puder fazer, é muito complicado, muito complicado.
Mas, Cecília, eu queria te As agradecer. diferenças têm sido debatidas com muita raiva, sabe? Com às vezes até muito ódio, com reações muito dramáticas, Porque não é debate, drásticas. Isso que Cássia, é amedronta. porque não é debate. É oposição, porque eu não estou falando o que eu quero que você fale. O Gente, debate significa eu poder falar de diferenças e eu não ficar com raiva daquela pessoa, né? A pessoa ficar com raiva de mim, é só a gente poder debater, me, entendeu? lem- me lembrei de uma coisa boa dos festivais. Os festivais eram bons. Muito. E também porque traziam muito da gente poder dizer coisas. A música, Nossa, como era, não é? a A gente música salva. dava um respiro, né? Você podia, né? É, mas através da música, quanta coisa era dita. É, Agradecer a Cecília aqui, né, Sueli, pela É, linda apresentação. se Deus quiser, Cecília, para o ano será convidada outra vez, porque o que você trouxe sempre enriquece a gente. Quem está já. presente ganhou, quem não está presente depois pode ver no podcast nosso lá que é colocado no YouTube, podcast não, no YouTube, lá do CAPS. E uma boa noite para todos vocês. E Cecília, um beijo grande, muito obrigada, Muito viu? Obrigada pela obrigada, muito obrigada. Boa noite audiência para e até a todos. próxima. Obrigada, Sueli, pelo convite, Anne, Boa noite, tá? Cecília. Boa Boa Tchau, boa noite, noite. Boa noite. noite. gente. Fiquem Obrigada. com Tchau, Deus. tchau. Boa noite para Tchau. todos. Ainda Obrigada, estamos Cecília. aqui, hein? Não vamos Ainda, deixar, hein? não.